Dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, hoje vamos para a nossa sexta aula e vamos falar sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Vamos dar início com a introdução entre a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos, no entendimento da doutrina contemporânea, correspondem aos direitos consagrados nos ordenamentos jurídicos internacionais, ou seja, no direito internacional. São direitos humanos estabelecidos em tratados e convenções internacionais que gravitam em torno da esfera do direito internacional. Então, quando se fala em direitos internos, não se fala em direitos humanos. Quando se fala em direitos internos, nós falamos em direitos que foram positivados no nosso ordenamento jurídico, nós estamos a falar sobre direitos fundamentais. Então, o que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são direitos humanos quando positivados no nosso ordenamento jurídico interno, assim entendido como a Constituição Federal. Correto? Vamos prosseguir. Titularidade dos direitos fundamentais. Quem são os titulares de direitos fundamentais? O artigo 5º da Constituição, ele estabelece que os direitos individuais são garantidos a todos os nacionais do Estado e aos estrangeiros não residentes, aos estrangeiros residentes. Mas aí fica a pergunta, e quanto aos estrangeiros que não são residentes no território nacional? Como ficaria? Então, um estrangeiro não residente, ele não teria direito fundamental? Seria essa a resposta? Não. Para o Supremo Tribunal Federal, alguns direitos, não todos, mas alguns direitos fundamentais também são concebidos ao estrangeiro não residente. Por exemplo, um estrangeiro não residente, se ele sofre limitação na sua liberdade de locomoção, ele tem o direito de ajuizar um habeas corpus. Então, o estrangeiro, ele tem o direito à sua privacidade garantida, ele tem o seu direito à sua locomoção, ele tem o direito à vida. Todos têm esses direitos garantidos. Agora, direitos políticos, ele não possui direitos políticos. Então, dessa forma, o estrangeiro, ele não pode ajuizar uma ação popular, porque para ajuizar uma ação popular deve ser um cidadão, e para ser um cidadão tem que ter a naturalidade brasileira. Correto até aqui? Então, vamos prosseguir. Então, sabemos que a titularidade dos direitos fundamentais pertence às pessoas físicas, às pessoas físicas brasileiras, aos estrangeiros aos estrangeiros residentes no território nacional e também, em alguns casos, aos não residentes, sempre fazendo a ressalva de que alguns direitos não são acessíveis aos estrangeiros, como, por exemplo, os direitos políticos, que só são conferidos aos brasileiros. E agora, feito essa consideração, vamos falar sobre as pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas possuem direitos fundamentais? Isso já há um consenso já doutrinário, já há um consenso na jurisprudência, tem até súmula do STJ nesse sentido, de que as pessoas jurídicas também também são titulares de direitos fundamentais. Sendo que tem alguns direitos que são até só extensíveis às pessoas jurídicas, como assim, relacionado às associações, né? Então, como está escrito na Constituição. Então, a gente não vai detalhar muito isso aqui, mas o importante é deixar claro que a pessoa jurídica também é detentora de alguns direitos fundamentais. Também, como estrangeiro, não são todos os direitos fundamentais que a pessoa jurídica possui. Por exemplo, a pessoa jurídica, ela não é detentora de direitos de locomoção. Então, a pessoa jurídica não pode impetrar um habeas corpus. Mas a pessoa jurídica possui direito à imagem, à privacidade. Então, se ela tem a sua imagem e a sua privacidade violadas, ela pode ajuizar uma ação pedindo uma indenização para a pessoa que violou aquele direito, aquele seu direito fundamental.
Então, ela tem esses direitos reconhecidos, os direitos à honra, à privacidade, à intimidade, como a jurisprudência já amplamente já consagra. Então, vamos continuar, dando continuidade. Vamos falar agora sobre as dimensões subjetivas e as dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. O que seria a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais? A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais nada mais é do que o direito a exigir algo, seja uma abstenção por parte do Estado ou uma prestação por parte do Estado. Então, o titular do direito fundamental à liberdade de locomoção, ele pode exigir do Estado que lhe dê segurança, para que ele tenha a liberdade de circular nas ruas. Ou se ele tem, por exemplo, o seu direito violado, ele é preso injustamente, sem seguir os trâmites processuais do processo penal, ele pode ajuizar um habeas corpus. E esses são direitos chamados de direitos individuais, que são aqueles direitos de abstenção do Estado, que o Estado deve se abster de intervir na esfera da autonomia privada das pessoas, autonomia privada, que o Estado deve proteger, fazer uma proteção, deve dar segurança e não interferir na autonomia privada do ser humano. E também no caso de direitos prestacionais, a pessoa precisa de um hospital, precisa de um medicamento e a pessoa não tem dinheiro para prover esses recursos, para custear um tratamento de saúde. Então, também nesses casos, a pessoa tem o direito de exigir do Estado uma prestação à saúde pública, uma prestação à educação. Se no caso da criança não tem vaga na escola, é um direito ela e a justiça pleitear do Estado aquela prestação positiva, porque o direito à educação está previsto na Constituição. E o direito ao ensino fundamental é considerado um direito fundamental, é obrigação do Estado fornecer, aliás, é uma obrigação do município estabelecer esse direito fundamental ao ensino fundamental, o direito ao ensino fundamental. Então, tudo bem, minha gente? Então, está tudo certo em relação aos direitos, à dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, que correspondem ao direito de exigir uma abstenção por parte do Estado, de não interferir na autonomia privada, ou de exigir uma prestação positiva por parte do Estado. Agora vamos para a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. O que seria a dimensão objetiva dos direitos fundamentais? Quando nós falamos em dimensão objetiva dos direitos fundamentais, nós estamos tratando dos direitos fundamentais como sendo a base do ordenamento jurídico, a base do nosso ordenamento jurídico. Então, nós vemos que a nossa Constituição ela é dotada de valores. E esses valores eles são positivados através dos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, eles constituem pautas para os poderes públicos seguirem. Então, os poderes públicos eles devem se delimitar, se basear, devem atuar com base nos direitos fundamentais. E outra coisa também muito importante, os direitos fundamentais, eles, como sendo a base do ordenamento jurídico, eles servem também as normas de direitos fundamentais, os princípios de direitos fundamentais servem como âmbito de interpretação e de aplicação das normas do ordenamento jurídico, âmbito de interpretação e aplicação do ordenamento jurídico.
E uma outra coisa também importante, que os direitos fundamentais, eles também, pela essa dimensão objetiva, eles possibilitam a visão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Porque nós temos a eficácia vertical dos direitos fundamentais, e essa é a que todos conhecem, ou seja, os direitos fundamentais, eles são oponíveis ao Estado. Então, por isso se disse uma relação verticalizada, no sentido de que o indivíduo ele pode exigir do Estado, no plano vertical, porque são pessoas diferentes. O Estado é um ente da federação e o indivíduo ele exige tanto a abstenção quanto como a promoção de prestações positivas. Então, isso se chama eficácia vertical dos direitos fundamentais. Mas a dimensão objetiva dos direitos fundamentais nos permite falar em eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E o que seria essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais? A eficácia horizontal dos direitos fundamentais nada mais é do que direitos fundamentais sendo oponíveis a particulares. Direitos fundamentais sendo oponíveis em relações particulares. Então, daí se falar em relações horizontais, porque são particulares. Aí se chama eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ela pode se dar de duas maneiras, de duas formas. Pode ser uma eficácia imediata e indireta, quando é necessário uma intermediação do legislador, é necessário que haja uma lei que possibilite que aquele direito fundamental ele seja aplicado no âmbito das relações privadas. Ou então, pode acontecer também a eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, quando não há necessidade de uma intermediação de uma lei. A própria Constituição, o particular ofendido no seu direito fundamental, ele pode buscar o seu direito diretamente da Constituição, sem necessidade de uma lei para exigir aquele direito que foi violado. Nós temos exemplos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Temos até um julgado que depois eu trago para vocês aqui, o que eu não anotei, mas eu vou trazer depois para vocês alguns desses julgados. Temos um julgado, me parece que de 2005 ou 2006, eu não me lembro exatamente, mas de um particular que ele foi excluído da Associação Brasileira de Compositores. Então, essa exclusão foi assim direta, foi sem que o interessado fosse ouvido. Não houve direito ao contraditório e à ampla defesa. Entendeu o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, que, tratando-se de uma associação que ela tinha um aspecto público, porque havia uma relação como de superioridade daquela associação em relação ao particular. Então, haveria necessidade de que fosse introduzido um contraditório, uma ampla defesa, para aquele particular ele ter o direito de mostrar de mostrar por que ele deveria permanecer naquela associação. Ele deveria ter a possibilidade de ser ouvido, de ter o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Então, o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal
é que os direitos fundamentais, né, quanto à eficácia horizontal, eles têm aplicabilidade direta e imediata. Aplicabilidade direta e imediata. Ou seja, a aplicação se dá diretamente da Constituição. Não há necessidade de uma legislação, de uma lei ordinária para que um particular violado, quando há uma violação horizontal, principalmente relações assim de caráter público, como no caso dessa associação de músicos, quando ele há essa violação, ele pode tirar o seu direito do próprio ordenamento constitucional, sem necessidade de uma lei. Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre os direitos fundamentais da Constituição, a classificação dos direitos fundamentais da Constituição. A Constituição ela classifica os direitos fundamentais da seguinte forma. No artigo 5º, nós temos a classificação dos direitos fundamentais em direitos individuais e direitos coletivos. Artigo 5º da Constituição. Entre o artigo 6º e o artigo 11º da Constituição, nós temos os direitos sociais. No artigo... me perdi aqui, acho que no artigo 12 da Constituição nós temos os direitos da nacionalidade, depois nós temos no artigo 14 ao 16 os direitos políticos, e depois nós temos no artigo 17 o direito à organização de partidos políticos. Então está assim delineado a classificação constitucional dos direitos fundamentais. Então, primeiro, direitos individuais e coletivos, depois direitos sociais, depois direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos de organização em partidos políticos. Dessa forma. E uma coisa importante aqui para falar também sobre essa questão da classificação constitucional. É importante dizer que os direitos fundamentais não são só aqueles, em relação aos direitos individuais, eu vou falar especificamente dos direitos individuais e coletivos. Os direitos individuais, eles não se restringem só àqueles estabelecidos no artigo 5º da Constituição, não. Não são só aqueles do artigo 5º da Constituição. Nós temos outros direitos fundamentais também previstos na Constituição. E o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que o princípio da anterioridade tributária ele é um direito fundamental, esculpido no artigo 150, inciso 3 da Constituição. Então, o princípio da anterioridade tributária constitui um direito fundamental que não está previsto no artigo 5º da Constituição. E temos outros direitos também que seriam fundamentais, que também não estão no artigo 5º da Constituição, mas que são direitos fundamentais, como o direito ao meio ambiente, o direito à educação, o direito à saúde. Todos são direitos fundamentais, alguns seriam até direitos sociais, né? No caso do direito à educação e do direito à saúde, são direitos sociais que não estão no rol dos direitos sociais. Não estão, sim, no rol dos direitos sociais, mas estão em outras partes da Constituição, em outros dispositivos constitucionais. Então, o direito à livre iniciativa também está no capítulo da ordem econômica. Então, vamos prosseguir. Agora, tendo falado sobre a classificação dos direitos fundamentais na Constituição, a gente vai partir agora para as dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Então, dimensões ou gerações de direitos fundamentais. O que seriam essas dimensões ou gerações de direitos fundamentais? A primeira coisa que a gente tem que dizer é que alguns autores eles se referem ao termo gerações de direitos. Outros autores eles preferem falar em dimensões de direitos fundamentais. Por que isso? Porque se entende que
alguns autores preferem falar dimensões porque entendem que gerações seriam como se uma geração ela acabasse com a outra geração de direitos fundamentais, quando, na verdade, uma outra geração de direito fundamental ela faz acrescentar mais outros direitos fundamentais e não excluir aqueles que já existiam. Então, parte da doutrina não faz diferenciação entre dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Parte da doutrina utiliza tanto o termo dimensões como gerações de direitos fundamentais como sendo sinônimos. Então, nós vamos agir assim aqui. Vamos partir dessa premissa. Então, vamos falar agora dos direitos de primeira geração ou primeira dimensão. Quais seriam os direitos fundamentais de primeira geração ou primeira dimensão? Aqui nós estamos falando dos direitos civis e políticos. São aqueles direitos do Estado liberal, aqueles direitos que exigem uma abstenção do Estado. São chamados de direitos negativos. São negativos, porque exigem que o Estado se absteça de intervir na autonomia privada de cada indivíduo. Aí exigiria-se do Estado uma abstenção. O Estado ele teria o papel de dar segurança às pessoas. Esse seria o conteúdo dos direitos civis e políticos. Sendo que nos direitos civis e políticos entram os direitos individuais, né, e também os direitos políticos, que é o direito de votar, de ser votado, o direito de se filiar em partido político, de participar da vontade política de um Estado. Esses foram os direitos que foram primeiro constitucionalizados, que primeiro foram inseridos no século XVIII, que foram os direitos de primeira geração, ou primeira dimensão, foram os primeiros direitos que as revoluções do século XVIII asseguraram, primeiramente. Posteriormente, com a chegada do Estado Social, aí nós passamos a ter uma segunda geração ou dimensão de direitos fundamentais, que são chamados direitos sociais. Aí nós temos os direitos a prestações positivas, o direito de cada indivíduo de exigir do Estado uma prestação positiva. Aí, como nós já falamos anteriormente, o direito a pedir um medicamento, o direito à saúde, o direito à escola, o direito à educação. São direitos que exigem uma prestação positiva por parte do Estado. São direitos prestacionais. Esses são os direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Agora, partindo para os direitos de terceira geração, nós temos aqueles direitos meta-individuais, ou transindividuais. Aí nós temos o meio ambiente, nós temos o direito à sustentabilidade, o direito ao desenvolvimento, o direito à informação. São direitos que surgem já no final do século XX, já de uma sociedade já com uma dimensão já transindividual, com a ideia de que são direitos que eles são transindividuais, como o meio ambiente, o direito do consumidor também é um direito difuso. Aí nós temos as diferenças entre direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais indisponíveis. Mas aqui nós não vamos entrar nessa classificação. Mas para deixar claro que o que corresponde aos direitos de terceira geração ou terceira dimensão, nada mais são do que os chamados direitos transindividuais ou meta-individuais. Então, quanto a essas três primeiras categorias, não há que se questionar, há mais ou menos um consenso na doutrina, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Coloca-se assim, como sendo os direitos de primeira geração
igual aquele lema da Revolução Francesa. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, liberdade seriam os direitos de primeira geração, igualdade seriam os direitos de segunda geração, e fraternidade ou solidariedade seriam os direitos de terceira dimensão, ou de terceira geração ou terceira dimensão, como preferirem. Correto? Agora nós já vamos começar com as controvérsias. Vamos começar com as controvérsias, porque não param por aqui as gerações e as dimensões de direitos fundamentais. Já se fala-se também em direitos fundamentais de quarta geração, que no dizer de Paulo Bonavide seriam direito à democracia, direito ao pluralismo. Seriam esse, no dizer de Paulo Bonavide, seriam direitos de quarta dimensão. Mas outros doutrinadores entendem que direitos de quarta geração seriam aqueles ligados ao biodireito, ou à bioengenharia, aqueles direitos ligados às novas tecnologias, os direitos às novas tecnologias, como por exemplo, manipulações genéticas, direito contra clonagens, direito à mudança de sexo. Essa posição foi a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal quando decidiu sobre as células-tronco. O Supremo Tribunal Federal acatou essa tese dos direitos fundamentais de quarta geração ou quarta dimensão como sendo aqueles direitos às novas tecnologias, ou seja, os direitos à bioengenharia, direito à biotecnologia, bioengenharia, biogenética, esses novos direitos. Foi essa a concepção do Supremo Tribunal Federal sobre os direitos de quarta geração. Então, mas tem que deixar claro que há autores como Paulo Bonavide que entende que os direitos de quarta geração não tem nada a ver com os novos direitos tecnológicos. Então, os direitos de quarta geração são aqueles ligados à democracia, à informação e ao pluralismo. Tá bom? Agora, dando continuidade, também temos uma classificação de direitos de quinta geração. Há autores também que falam dos direitos da quinta geração, também não há consenso. Mas muitos autores dizem que os direitos de quinta geração seriam o direito à paz. O direito à paz estaria inserido entre os direitos de quinta geração ou dimensão. Aí seria aquela ideia de pacificidade, de união entre os povos, de dizer não à guerra, de pacificação, de entendimento entre os Estados soberanos. Aí temos também, por fim, uma outra classificação, uma sexta dimensão de direitos fundamentais, sexta dimensão ou sexta geração, que, no dizer de alguns autores, seria o direito à água potável. Aí é até estranho a gente pensar que em pleno século XXI, grande parte da população não tem água potável, e agora, num período que nós estamos vivendo, período de pandemia, com esse coronavírus, que as autoridades dizem que é tão importante o uso da água potável, que é tão importante o uso da higienização. Então, a gente entende realmente que o direito à água potável tem que ser realmente um direito fundamental, tem que ser reconhecido como um direito autônomo, né? Então, é um direito autônomo, o direito à água potável é considerado um direito fundamental de sexta geração, para alguns autores. Lógico, como eu falei, não há
unanimidade ainda. O consenso só existe nas 3 primeiras dimensões ou gerações de direitos. Daí, da 4ª em diante, já começa a controvérsia. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Direitos fundamentais e suas funções. A teoria dos 4 status de George Jelinek, George Jelinek, aquele alemão. No alemão se fala, o J tem som de I. Então é Jelinek. Então, falando dos 4 status de George Jelinek, vamos falar agora. O jurista alemão George Jelinek, ele faz uma classificação dos direitos fundamentais quanto às suas funções. Ele fala das funções do indivíduo em relação ao Estado. Então, a primeira função dos direitos fundamentais, ele teria uma função passiva. Passiva, ou também chamado de ser um status passivo, ou também chamado de status subjectionis. Status passivo. Esse status passivo seria a obrigação das pessoas de se submeterem ao Estado, de obedecerem aos mandamentos estatais. Seriam os deveres fundamentais dos cidadãos. As pessoas teriam deveres que deveriam cumprir. Exemplo de deveres fundamentais, nós podemos falar do direito ao voto, dever de votar, dever de se alistar. São deveres fundamentais. Então, quando esse é o primeiro status, o status passivo, é ligado aos deveres fundamentais da pessoa. Agora, o segundo status seria o status negativo, ou também chamado de status libertatis. Aí ele está ligado àquele aspecto liberal, do Estado liberal, aquele direito do indivíduo de exigir uma abstenção do Estado na sua esfera individual. Aí o terceiro status, nós temos também o status ativo, ou também chamados de status ativos. Status ativo. O status ativo é o direito da pessoa de participar da manifestação de vontade do Estado. O direito da pessoa de participar da manifestação de vontade do Estado, ou seja, o direito de participação política. Então, seria o direito de votar. Aí também entraria o plebiscito, o referendo. E, por fim, temos o último, que seria o status civitatis, que é aquele status ligado às prestações positivas, também chamado de status positivo. Status positivo, que é aquele status que está ligado ao direito de um cidadão exigir as prestações positivas do Estado, como nós já falamos. Então, falamos sobre os 4 status do Jelinek, né? Jelinek. Vamos falar um pouquinho de direitos fundamentais e garantias institucionais? Os direitos fundamentais, eles têm aquele aspecto declaratório, são aqueles bens aqueles bens esculpidos na Constituição que merecem proteção, como a vida,
a liberdade, a honra, o direito ao sigilo, o sigilo das comunicações telefônicas, sigilo de dados. Esses são os bens jurídicos a serem protegidos. Agora, as garantias institucionais, quando se fala em garantias institucionais, nós estamos nos referindo aos instrumentos de garantias dos direitos fundamentais. Aí nós podemos falar de habeas corpus, por exemplo, habeas corpus, como um direito para... Se há uma violação da liberdade de locomoção, qual seria o direito correlato, a garantia institucional correlata? Seria o uso do habeas corpus. Vamos mudar aqui. Características dos direitos fundamentais. Vamos falar das características dos direitos fundamentais. A primeira característica dos direitos fundamentais é a relatividade. Os direitos fundamentais, eles são relativos, eles não são ilimitados, eles são relativos. Isso significa que, apesar de eu ter meu direito à manifestação do meu pensamento, eu não posso usar isso para cometer um crime, eu não posso usar isso para cometer uma injúria em face de uma pessoa, eu não posso cometer uma difamação em face de uma pessoa, eu não posso dizer que aquela pessoa é uma pessoa criminosa. Eu não posso falar isso. Meu direito à liberdade de pensamento, ele tem limites. Existem limites. Eu não posso usar um direito fundamental para a prática de ilícitos. E outra limitação também aos direitos fundamentais é porque os outros direitos fundamentais também limitam um direito fundamental. Então, da mesma forma que eu não posso dizer que aquela pessoa, eu não posso violar, eu tenho meu direito à manifestação de pensamento, eu tenho meu direito de liberdade de expressão, mas eu também não posso expor a privacidade de uma outra pessoa. Então, eu não poderia, por exemplo, colocar fotos íntimas de uma pessoa na internet, que eu estaria cometendo, além de estar cometendo um crime, eu estaria violando a intimidade daquela pessoa. Então, essa é a primeira característica, a relatividade. E também, dentro da característica da relatividade, não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Apesar da ordem topográfica dos direitos fundamentais, nenhum direito fundamental é superior ao outro. Isso é importante deixar claro. Agora vamos falar da imprescritibilidade. Os direitos fundamentais são imprescritíveis. Eles podem ser exigidos a qualquer momento. Os direitos fundamentais também têm uma característica de serem inalienáveis. A inalienabilidade. O titular de um direito fundamental, ele não pode dispor desse direito fundamental. Ele não pode dispor. Essa característica ela está ligada à dignidade da pessoa humana. Então, por serem direitos que não são patrimoniais, eles não são disponíveis. Da mesma forma, quando nós falamos da irrenunciabilidade, que é uma outra característica dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles têm essa característica da irrenunciabilidade. O titular de um direito fundamental, ele não pode renunciar àquele direito fundamental. Mas, cuidado, quando se diz que um direito fundamental ele é irrenunciável, não quer dizer que um direito fundamental, o seu titular, ele não possa dispor do seu exercício. Ele pode, sim, em relação ao exercício daquele direito fundamental, o seu titular, ele pode deixar de exercer aquele direito fundamental. Então, se ele tem uma propriedade, a propriedade é um direito fundamental,
mas ele deixa aquela propriedade, ele deixa abandonada a propriedade. Passado o tempo, é passível de uso capião. É passível de uso capião. Do mesma forma, o direito à intimidade. Uma pessoa pode postar fotos, pode postar fotos nuas para uma revista. Ela está dispondo da sua intimidade, mas se ela tem livre-arbítrio, se é uma pessoa capaz, se ela é uma pessoa que é maior de idade, ela pode fazer isso, ela pode exercer pode dispor desse exercício do direito fundamental, renunciar ao exercício do direito fundamental, nunca a titularidade, mas ela pode renunciar ao exercício do direito fundamental nesse aspecto, porque é do livre convencimento dela, está inerente à autodeterminação dela, sendo passivo de revogação a qualquer tempo. Isso é importante deixar claro. É passivo de revogação a qualquer tempo. A renúncia ao exercício do direito fundamental, ela é passiva de revogação. Na hora que o titular não quiser mais, ele quiser manter o seu direito fundamental, ele pode manter, lógico. Então, falando também da inviolabilidade, outra característica, inviolabilidade dos direitos fundamentais. O Estado e os particulares não podem violar aquele direito fundamental daquela pessoa. Como nós já falamos aqui, o Estado, com seu dever de abstenção em relação aos direitos liberais, os direitos de cunho liberal, como direitos civis e políticos, e o Estado com seu dever de prestação em relação aos direitos sociais, econômicos e culturais. Ele não pode violar um direito fundamental, e também o particular, nas relações horizontais entre os particulares, ele não pode violar um direito fundamental de outrem. Outra característica, interdependência. Os direitos fundamentais, eles não são vistos como unidade, eles são vistos como um bloco. Há uma interdependência uns em relação aos outros. Então, assim, por exemplo, o direito à liberdade de locomoção, ele está atrelado ao habeas corpus, que também é um outro direito fundamental. Como nós vimos, o habeas corpus seria uma garantia institucional. Mas aqui também pode ser também é entendido como um direito fundamental, porque ele está no capítulo, independente de estar no capítulo dos direitos fundamentais, é um instrumento, um remédio constitucional. Então, a liberdade de locomoção está atrelada ao habeas corpus. Dentro disso se chama interdependência dos direitos fundamentais, que eles não são independentes, eles não têm essa independência, eles estão interligados, conectados. E temos a complementariedade, outra característica, complementariedade dos direitos fundamentais. O que significa isso? Significa que a complementariedade ela atua no âmbito da interpretação dos direitos fundamentais. A interpretação dos direitos fundamentais deve ser uma interpretação que ela deve ser integradora dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais devem ser vistos como um todo, devem ser interpretados como um todo. Deve haver uma interpretação harmônica dos direitos fundamentais. E a outra característica, a última característica dos direitos fundamentais, aqui é a historicidade. A historicidade significa que os direitos fundamentais, eles não aconteceram, eles não surgiram de um determinado acontecimento histórico. Os direitos fundamentais, eles surgiram e surgem de vários acontecimentos históricos. Eles estão sempre surgindo, os direitos fundamentais estão sempre em constante mutação, de acordo com cada época. Então, como nós vimos em relação às dimensões de direitos fundamentais, em uma determinada época,
a ideia de, no Estado liberal, a ideia de igualdade era uma igualdade formal, uma igualdade meramente formal. Mas com o advento do Estado social, a igualdade passou a ser material. Ou seja, um direito ele não aniquila o outro, ele não aniquila o outro direito fundamental. Eles vão sempre se desenvolvendo ao longo do tempo. Há essa questão do desenvolvimento dos direitos fundamentais e vão se desenvolvendo ao longo do tempo e vão se afirmando e se consagrando no ordenamento jurídico de um Estado soberano. Então, vimos aqui as características dos direitos fundamentais. Agora a gente vai falar de um tema também que é muito importante, que é chamado de limitações ou restrições aos direitos fundamentais. O que seriam essas limitações ou restrições aos direitos fundamentais? Primeiramente, é preciso a gente fazer uma pergunta. Os direitos fundamentais, eles podem ser limitados? Eles podem ser restringidos? Bom, pela Constituição, nós sabemos que a Constituição pode restringir, sim, direitos fundamentais. Aí a nossa primeira resposta é sim. É possível restringir direitos fundamentais pela própria Constituição. Às vezes, ela restringe um direito fundamental. Como nós vimos numa das aulas anteriores em relação ao exercício da atividade profissional, a própria Constituição ela estabelece que a lei pode restringir, ela mesma diz que a lei pode restringir a liberdade do exercício profissional. Então, a própria Constituição está dizendo isso. Então, a Constituição permite a restrição do direito à liberdade de profissão, liberdade profissional. É um direito que pode ser limitado porque a própria Constituição permite que a lei faça isso. Mas aí nós vamos além. É possível que direitos fundamentais sejam restringidos por normas infraconstitucionais? É possível normas infraconstitucionais restringirem direitos fundamentais? Para isso, nós temos duas teorias. Nós temos a primeira teoria, que é chamada de teoria interna. Pela teoria interna, cada direito fundamental, ele é limitado internamente, ele possui limites imanentes. Então, ele não se comunica com o mundo exterior. O que ocorre no exterior não atinge aquele direito fundamental, porque os limites daquele direito fundamental, eles são sempre internos, são sempre imanentes. São sempre imanentes àquele direito, são sempre internos àquele direito. Então, pela teoria interna, qualquer limitação a um direito fundamental só pode se dar internamente por aquele próprio direito que vai limitar o direito. Ele vai ter o próprio limite dentro do seu aquele seu conteúdo, o conteúdo e a existência de um direito fundamental, ele será limitado internamente dentro do próprio direito. Então, pela teoria interna, não é possível uma restrição ao direito fundamental por uma norma infraconstitucional. Mas não é essa teoria que predomina. A teoria que predomina é a teoria externa. Pela teoria externa, é possível uma limitação a um direito fundamental, sim. Mas como se dá essa limitação? Com base no critério da proporcionalidade. Então, aí seria possível uma lei limitar um direito fundamental, mas essa lei fica submetida ao controle de constitucionalidade. E como será feito o controle de constitucionalidade? Através do princípio da proporcionalidade, com seus subprincípios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, feito isso, aí será
possível fazer uma limitação àquele direito fundamental, porque, pela teoria externa, nós temos dois objetos. Existe a teoria externa, ela trabalha o direito fundamental com dois objetos, como tendo dois objetos. O primeiro objeto seria o direito em si, e o segundo objeto são as restrições externas, são as restrições. E essas restrições, elas são possíveis, mas são possíveis com base no princípio da proporcionalidade. Aí, através de um critério da proporcionalidade, haverá uma ponderação entre o direito fundamental e o outro. Qual que irá prevalecer? Aí, no caso por exemplo, no caso das biografias não autorizadas, um exemplo que nós podemos falar do Supremo Tribunal Federal foi das biografias não autorizadas, que foi adotado, que adotou-se claramente a teoria externa, porque dizia-se que não é possível a censura prévia a uma biografia não autorizada. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Não é possível uma censura prévia a uma biografia não autorizada. Então, é permitido, entendeu? Disse o Supremo, que é possível, sim, uma pessoa escrever uma biografia de uma outra pessoa, mesmo que aquela pessoa não autorize que faça a biografia dela. Porque aí aqui nós temos a colisão entre o direito à liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento, e o direito à intimidade. Aí prevaleceu o direito à liberdade de manifestação de pensamento. Porque sempre deve ser avaliado no caso concreto. No caso concreto. Toda vez que nós fazemos uma ponderação, quando há a aplicação da regra da proporcionalidade, tem que se observar o caso concreto. Não pode se verificar em abstrato, o direito em si em abstrato. Então, uns dizem também que nessa teoria externa existe um direito prima facie, que esse direito prima facie seria o próprio direito fundamental, na sua extensão. E a proteção definitiva, que seria o segundo aspecto, que ela só é conferida, só é acolhida após a ponderação, no caso concreto. Então, no caso concreto da biografia não autorizada, entendeu o Supremo Tribunal Federal que não pode haver censura prévia, que deve prevalecer a liberdade de manifestação de pensamento. Correto até aqui? Então, para fechar, a gente vai falar do limite dos limites, a teoria do limite dos limites. Porque o limite dos limites é o seguinte: existe a possibilidade, como nós vimos, de restrição infraconstitucional aos direitos fundamentais. Mas as restrições aos direitos fundamentais, elas também têm limites. Não é possível sempre fazer uma restrição ao direito fundamental. E para isso tem que ser observados alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que nós temos que observar é o chamado núcleo essencial do direito. Um direito fundamental, ele possui um núcleo essencial. E aquele núcleo essencial, ele está ligado à dignidade da pessoa humana. Esse núcleo essencial, ele não pode ser violado. Se você violar aquele núcleo essencial, é o mesmo que amesquinhar o direito. Então, por exemplo, você tem um direito à propriedade, não pode haver um direito fundamental no sentido de esvaziar aquela propriedade e dizer... Existe o direito à desapropriação, que seria uma limitação ao direito de propriedade. Mas eu não poderia, por exemplo, seria inconstitucional uma lei que dissesse que aquela pessoa perde a propriedade. Aquela propriedade está
a pessoa perde a propriedade sem indenização. Não estou falando daquele cultivo de plantas ilegais, no caso de maconha, não estou falando dessa norma, não. Uma propriedade particular mesmo, assim, que não tenha nada errado. Não é possível a supressão da propriedade sem uma indenização, o direito a uma indenização. E mesmo para haver uma desapropriação, tem que haver os requisitos. Tem que haver os requisitos de interesse público, necessidade pública. Se também não houver aqueles requisitos para desapropriação, a desapropriação também ela é nula. Então, aqui, dentro do núcleo essencial, então, voltando aqui, dentro do núcleo essencial, o direito fundamental ele tem que se preservar daquele núcleo essencial. Havendo aquela preservação do núcleo essencial, aí é possível fazer as restrições de direitos fundamentais. Correto? Deu para entender? Vamos continuar. Então, o primeiro requisito da teoria do limite dos limites, primeiro requisito para que seja válido, que seja constitucional uma restrição a um direito fundamental, é que seja respeitado o núcleo essencial daquele direito fundamental. Segundo requisito, é necessário que a lei, que o ato infraconstitucional que restringe aquele direito fundamental, ele diga expressamente, ele seja explícito, que está restringindo aquele direito fundamental. Nós não podemos compactuar com limitações implícitas. Outro requisito, o ato infraconstitucional ele deve ser genérico e abstrato. Não pode uma lei de efeitos concretos restringir um direito fundamental. Tem que ser sempre geral, tem que ser sempre um ato genérico e abstrato, sob pena de violação ao princípio da isonomia. E por fim, a última característica, o último requisito para se possível a limitação dos direitos fundamentais é que seja obedecido o critério da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade, com seus subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Aqui, recapitulando, a adequação a norma tem que atingir os seus fins. Então, se eu quero restringir, como eu já dei aquele exemplo, se eu quero restringir a contaminação do coronavírus, e eu coloco uma norma que ela proíbe aquelas pessoas de usarem, de ingerirem bebidas alcoólicas. Aquela norma, ela passa pelo teste da adequação? Não, porque entre os meios e os fins, aquele meio que é a proibição de uso de bebida alcoólica, ela não vai atingir o fim, que seria a não propagação do coronavírus. Então, ela não passaria pelo crivo da proporcionalidade. Agora, se eu coloco uma norma no sentido de que eu devo restringir o direito de locomoção das pessoas, as pessoas devem ficar em casa, ou então só alguns estabelecimentos que devem ser abertos, e as pessoas devem usar máscaras. Por exemplo, o uso de máscaras. O uso de máscaras é um meio adequado, porque é um meio que ele vai atingir os fins. Aquele meio, o uso de máscaras, ele vai realmente ajudar na não proliferação, na segurança das pessoas a não contraírem o vírus, esse vírus, o coronavírus. Então, ele passa pelo teste da adequação, essa norma que exige o uso de máscaras. Outro subprincípio da proporcionalidade, que é da necessidade. O meio tem que ser o menos oneroso possível. Havendo um meio menos oneroso, aquele direito fundamental não pode ser restringido.
Então, somente pode haver uma restrição do direito fundamental quando não houver um meio menos rigoroso. E, por fim, a proporcionalidade de sentido estrito, que é o subprincípio da proporcionalidade de sentido estrito, que deve haver um critério de custo e benefício. Ou seja, o ônus, aquele direito fundamental que é sacrificado, o ônus, ele deve ser menor do que o bônus. Aquele direito fundamental que é protegido em prol do outro, em detrimento do outro direito fundamental, ele deve favorecer mais, deve favorecer mais. Aí, no caso, por exemplo, da quarentena, né? Na quarentena, algumas cidades tiveram que fazer lockdown. Quer dizer, as pessoas, tudo começa a ficar fechado, tudo fechado. Aí, no caso do lockdown, aí o que aconteceu? O direito à liberdade de locomoção, as pessoas não puderam ir à praia, as pessoas não estão podendo ir à praia, só para fazer atividades físicas. Então, a proibição de ir à praia, por exemplo, fere o direito à liberdade de locomoção. Mas ela tende a finalidade, a outro princípio, que é a saúde pública. Então, ela passa pelo crivo da proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o ônus é menor do que o ônus é menor do que o bônus. A restrição ao direito fundamental, ela é menor, o sacrifício aquele direito fundamental de liberdade de locomoção, ele é menor do que o sacrifício ao direito à saúde, porque o direito da saúde está sendo protegido. Tudo bem até aqui? Então, nós terminamos agora a nossa aula